Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de Eletrônica Digital 2. Hoje eu vou falar sobre um esquema um pouco mais simples de um computador, né, que eu estou chamando de computador como livro, mas na verdade é um circuito sequencial aprimorado. Bom, para isso nós vamos utilizar aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, que a gente utilizou para o cálculo de aritmético, né? Alfa mais beta, alfa menos beta, beta menos alfa e alfa menos beta para a gente vai usar essa estrutura como sendo a base do nosso computador, tá? Então só para relembrar, é, este sistema aqui ele é composto por alguns registradores que tem o registrador alfa e beta, que são registradores de n bits, que tem como entradas W alfa e R alfa, onde W alfa pega o valor no barramento de n bits e escreve em alfa, e R alfa pega o valor no registrador alfa e escreve e lê para o barramento. Eu tenho um registrador de complemento e incremento, que eu estou chamando de CI, que tem essas entradas, W escreve nele, R lê dele para o somador, o I incrementa, o C complementa e o Z zera o conteúdo do registrador. Esse somador, uma vez que eu ative essa saída, essa entrada R, o conteúdo do registrador CI vai ser copiado para o somador, para essa entrada aqui, N. Outra entrada que está vindo do registrador acumulador vai vir somar com a parcela que tiver aqui, e o resultado, de forma quase automática, vai ser colocado na saída do somador. Se eu quiser escrever o resultado da soma no registrador acumulador, eu ativo a entrada WA. Para a entrada RA, se eu ativá-la, eu vou colocar o conteúdo do registrador acumulador no barramento, e ZA zero acumulador. Então a sequência de comandos válida para calcular, por exemplo, alfa mais beta usando essa estrutura, assumindo que alfa e beta são dois registradores, né? Então eu primeiro limpo os dois registradores acumulador e o CI. No segundo pulso de clock, né? Cada elemento aqui, cada linha dessa tabela é um pulso de clock. Então no segundo pulso de clock eu ativo R alfa e W, ou seja, eu pego o que está em alfa, escrevo no barramento, e do barramento eu escrevo no CI. Depois eu pego o que está em CI, jogo para o somador, então eu ativo R, o que está aqui vai ser somado com o que estava aqui, que era zero no acumulador, e vai sobrar alfa aqui, e eu ativo RA para gravar o resultado alfa no acumulador. No momento que eu coloco esse valor alfa no acumulador, ele já vai estar disponível como uma das entradas do somador. Em seguida eu pego o beta, jogo no barramento para colocar em CI. Como é que eu faço isso? Ativo R beta e W ao mesmo tempo, né? Lembrando que eu posso fazer isso porque a velocidade de propagação do comando de leitura R, read, é mais veloz do que, é mais rápido na velocidade do que o comando de escrita W, write. Uma vez feito isso, o conteúdo do CI vai ser beta, depois eu transfiro de CI para ao acumulador, passando pelo somador. Como o acumulador já tinha alfa, aqui eu vou ter beta quando eu ativar R, então o que está em beta, o que está em CI vai para cá, que é beta, mais alfa, e o resultado vai estar disponível na entrada do acumulador. Para que ele seja efetivado, eu ativo WA, que vai escrever no acumulador. Depois, se eu quiser salvar em em alfa, por exemplo, eu ativo RA para ler o que está no acumulador e colocar no barramento, e daí eu ativo W alfa, que é para colocar o que está no barramento em alfa. Lembrando que isso eu posso fazer sempre em um único ciclo de clock. Então, essa é a sequência de comandos para calcular alfa mais beta. A gente viu como projetar um controlador, né, que é um sistema síncrono que vai ativar essas entradas aqui, ó, a cada pulso desejado, e esse sistema vai ser responsável por operar esta arquitetura simples. Bom, como eu já falei, né, só para repetir, um controlador é um sistema sequencial que fornece esses níveis lógicos em temporização, ou seja, em sequência,
de acordo com um sinal de relógio. E essas operações simples, como são os casos dessas aqui, ó, Z, ZA, R alfa, W, elas em conjunto formam uma operação mais complexa. Então, para operar esta arquitetura, eu preciso de um controlador, que é um sistema sequencial. Lembrando aqui que eu não está mostrando na figura, mas o clock é intrínseco, né, a cada um dos registradores. O somador não é, porque é um sistema combinacional. Bom, e um controlador é um sistema básico de qualquer microprocessador ou microcontrolador. Então, nós temos que ter um circuito controlador que vai realizar essas operações. Um exemplo de um sistema controlador para aquela arquitetura, né, eu falei antes na aula anterior, eu mostrei como realizar um projeto, né, a gente não fez aqui diretamente, mas a gente mostrou que você pode seguir aquele procedimento do capítulo 7 para projetar o circuito controlador, mas tem a maneira mais simples, que é usando o registrador de deslocamento. Como cada linha de comando dessa será ativada em um pulso de clock, eu posso fazer um registrador de deslocamento que vai deslocando o pulso à medida que eu queira ativar uma das entradas. Então veja, se eu gerar um pulso no primeiro flip-flop, eu ativo Z e ZA. Na próxima borda de clock, eu vou passar o pulso para um outro flip-flop que vai ativar R alfa W. Depois eu vou ativar outro flip-flop que vai ativar RWA e assim por diante. Então a estrutura que faz isso é essa estrutura aqui, ó. Lembrando que eu tenho um dispositivo de partida aqui para garantir a geração de apenas um pulso de clock, né? Esse pulso vai sendo deslocado à medida que eu vou tendo um pulso de clock, não, desculpe, um pulso de ativação. Aqui eu tenho que ter um pulso de duração de um pulso de clock. O clock está implícito aqui, não está mostrado, mas todos esses flip-flops são gatilhados pela borda e a cada borda eu vou ativar o flip-flop, ou seja, eu vou colocar o que está na entrada dele para o próximo. Então, quando eu gerar um pulso aqui, na próxima borda de clock, esse pulso vai deslocar para Q0, que vai ativar ZA e Z, né? Se for o caso. Na próxima borda de clock, na segunda, eu vou ativar R alfa e W, que tá bom? O mesmo pulso está colocado aqui na porta O. Na próxima borda de clock, aí aqui foram inseridos dois estágios, e esses dois estágios estão relacionados à ativação ou não do complemento e incremento. Para que isso? Porque toda vez que eu quiser realizar uma operação aritmética com um valor negativo, eu complemento e incremento. E onde é que vai estar isso? Isso vai estar num registrador chamado de registrador de instrução. Então, a gente vai assumir que aqui dentro desse registrador, alguém, por uma chave, por exemplo, vai ligar e desligar a chave de tal maneira que colocar um código aqui correspondente à instrução que eu quero, à operação que eu quero realizar. Então, qual é a operação que eu quero realizar? Se eu quero realizar R alfa mais R beta, eu vou colocar 0 e 0 aqui nessas entradas C0 e C1, que está aqui C1, C2, não está errado. Em C0 e C1, eu vou colocar 0 e 0. O que é que vai acontecer se eu colocar 0 e 0 aqui? Ó? 0 desabilita essa porta. Deixa eu mostrar aqui. Ó, um 0 aqui, um 0 nesta entrada, um 0 nesta entrada aqui, desabilita essa porta, como também desabilita essa porta. Assim como um 0 aqui, e ele vem para cá, desabilita essa porta, de tal maneira que eu vou ter 0 aqui e 0 aqui. O que significa que quando ocorrer uma borda, o pulso está se deslocando. Então ele vai vir para cá, ativou aqui, na próxima borda ele vai vir para cá, ativou aqui e aqui. Na próxima borda, o pulso vai aparecer aqui, mas não vai fazer nada porque essa porta está desabilitada. C vai ser 0. Na próxima borda, o pulso vai vir para cá, também não vai fazer nada porque essa porta está desabilitada, é 0. Na próxima borda de clock, o pulso vai aparecer aqui e aí vai ativar RWA, que é a sequência que eu estou mostrando aqui, ó, RWA. Depois eu quero R beta W, eu vou aqui, ó, no próximo borda de clock, o pulso vai aparecer aqui, vai ter R beta e W ativados. Na próxima borda de clock, ó, essa conexão vem para cá, na próxima borda o pulso vai aparecer aqui. O que é que vai acontecer? Como eu tenho os 0 e 0 aqui em C0 e C1, que eu coloquei de alguma maneira, tá?
Isso aqui não vai fazer nada, porque a porta está desabilitada. Na próxima borda vai vir para cá, não vai fazer nada. Na próxima borda, vem para cá e ativa RWA. E na próxima borda, vai ativar salvar o valor em alfa. Então, veja que agora foram inseridos dois estágios extras, né, aqui e aqui, para verificar se eu preciso ou não complementar e incrementar. Então, só para a gente deixar mais claro possível, né, vamos assumir que eu estou nesse caso aqui, ó, 1 e 0. Então, eu tenho 1 em C1 e 0 em C0. Aqui seria na verdade seria C1 e C0, tá? 1 e 0. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar o complemento de 2 de beta, que é o valor negativo de beta, e somar com R alfa. Então, vou gerar um pulso aqui, com o dispositivo de partida. Na próxima borda de clock, esse pulso vem para cá. O que é que ele vai fazer? Vai zerar o acumulador. Na próxima borda de clock, o que é que ele vai fazer? Vai ler do registrador alfa e escrever no registrador CI. Na próxima borda de clock, ó, isso aqui está 0, o 0 vem para cá, desativa essa porta, desativa essa porta. Então aqui vai ser 0. Por que aqui vai ser 0? Aqui esse 1 vai estar aqui e esse 1 vai estar aqui. Só que no instante em que o pulso estiver aqui, todos os outros flip-flops têm saída 0. Então aqui eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 0. Então 1 e 0 dá 0 aqui, 1 e 0 dá 0 aqui. Então nesse instante que o pulso estiver aqui, eu vou ter C0 igual a 0, CI igual a 0. Na próxima borda de clock, ó, eu venho para cá, isso aqui vai estar 0, não faz nada. Na próxima borda o pulso vem para cá, eu vou ativar RWA. O que é que significa? Eu vou pegar o conteúdo do registrador CI, só voltando aqui, ó, R e WA. Vou ativar R, então eu pego o registrador CI, coloco no somador, que vai somar com o que estava em alfa no acumulador, que era 0, e eu vou ter alfa, e WA eu ativo aqui para escrever alfa aqui. Ó. Quando eu escrever alfa aqui, isso aqui vai ter alfa na outra entrada do somador. Então tá aqui. Estou nesse ponto aqui. Eu estou nesse ponto aqui que ativou, transferiu o conteúdo do registrador CI para o acumulador passando pelo somador. Na próxima borda de clock, o pulso vai aparecer aqui. Eu vou ativar R beta e W ao mesmo tempo. O que quer dizer? Que eu vou copiar o conteúdo do registrador beta para o registrador CI. Quando eu tiver a próxima borda de clock, ó, que ele vai vir para cá, esse pulso, ó, ele vai vir para cá na próxima borda e vai ativar isso aqui, ó, um aqui e aqui continua 0. Então eu vou ativar, ao invés de ser C0, C vai ser 1. Então nessa borda de clock eu vou complementar o que está no registrador CI. Ó. Quando eu ativar C aqui, aqui eu tinha beta, eu vou ter beta barrado. Na próxima borda de clock, esse pulso vem para cá, isso aqui vai se tornar 1 e isso aqui vai se tornar 1. Então na próxima borda de clock eu ativo I. Como eu tinha beta no registrador CI, eu vou fazer beta barrado, aliás, eu tinha beta barrado, eu vou fazer beta barrado mais uma soma aritmética. O que é que eu estou fazendo? Complemento de 2, que isso aqui vai ser igual a eu ter menos beta no registrador CI, em notação de complemento de 2. Quando eu ativar agora R e WA, ou seja, quando eu ativar R, o conteúdo daqui vai vir para cá, vai fazer a operação de alfa menos beta e vai colocar este resultado no registrador acumulador, quando eu ativar RWA. Então é esse pulso de clock quando ele vier para cá. Quando ele vier para cá, ele vai ativar RWA, que eu vou colocar um aqui, eu ativo RWA. Na próxima borda de clock eu salvo esse resultado da operação no registrador alfa. Então, essa estrutura de registrador de deslocamento é facilmente programável. Eu consigo
projetar um controlador de maneira rápida e eu tenho agora a criação de um novo registrador que eu estou chamando de IR, registrador de instrução, né, a sigla em inglês. Só para deixar bem claro, né, eu vou colocar, eu posso assumir que eu coloco de alguma maneira o código aqui, tá? Se eu colocar o código 00, eu vou realizar a operação RAlpha mais RBeta. Se eu colocar o código 01, eu vou realizar a operação menos RAlpha mais RBeta e assim por diante, tá? Então eu tenho 4 possibilidades de código para esse registrador. Deixa eu só lembrar aqui que a gente assumiu que de alguma maneira também foi colocado um conteúdo em alfa e em beta, tá? A princípio não nos interessa como foi colocado isso. De alguma maneira foi colocado um valor aí em alfa e um valor em beta, e caso eu queira realizar uma operação de R alfa mais R beta, eu coloco 0 e 0 nesse registrador RI, ou IR, né? E ligo o dispositivo para que ele realize essa operação R alfa mais R beta. Bom, esse sistema projetado até agora, ele é eficaz para 2 registradores, ou seja, só tenho 2 operandos, alfa e beta. Mas e se eu quiser fazer várias operações de soma e subtração com diversos operandos? Então, esta arquitetura não é mais suficiente. E aí eu precisaria de um banco de registradores. Um banco de registradores, ou seja, alfa, beta, gama, vários registradores em uma única estrutura. Isso se chama memória. Então, a memória é um conjunto de registradores e eu consigo indexar cada registrador individualmente. Indexar quer dizer, eu pego o conteúdo do registrador X, então eu vou lá, boto um negócio que a gente chama de endereço na entrada de endereço e coleto o valor daquele registrador. Com isso, eu consigo realizar diversas operações sequencialmente para cada operando. Basta eu alterar este controlador, né? Se eu altero porque este controlador ele está projetado exclusivamente para realizar uma dessas 4 operações. Mas se eu quiser realizar operações continuamente, eu tenho que alterar a estrutura para permitir que eu faça o loop. Enquanto eu quiser realizar uma operação, eu tenho que modificar esse controlador aqui para fazer isso. Antes disso, eu vou falar um pouquinho só rapidamente sobre uma memória, né? No caso aqui eu vou falar de memórias RAM, mas a estrutura de uma memória ROM é a mesma, né? RAM quer dizer a sigla em inglês para memória de acesso aleatório, que apesar do nome, é uma memória que na verdade significa que ela tem, ela só guarda os dados dentro dela enquanto está sendo alimentada, com uma tensão de alimentação. Se você tirar a alimentação da memória RAM, o conteúdo dela desaparece. Isso é diferente da memória ROM, que é Read Only Memory, que é memória apenas de leitura pelo nome, mas existem vários tipos de memória ROM, como a EEPROM, E2PROM, a memória flash, que é dos USB, dos pendrives que a gente usa, por exemplo. Então, todas essas memórias, elas são chamadas de ROM, porque você tirou a alimentação dela, ela mantém os dados naquele dispositivo. Mas eu vou falar rapidamente sobre a estrutura da memória que serve para os 2 casos. Então, por exemplo, aqui uma memória com 4 bits, né? Ou seja, eu teria 8 registradores, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, internamente aqui, a essa memória, eu teria um conjunto de 8 registradores. Não vou desenhar todos aqui, tá? E cada registrador teria 4 bits. Então é como se aquele meu RAlpha e RBeta tivesse 4 bits e ao invés de alfa e beta, que são 2, eu teria 8 deles. Então, cada bit, vamos chamar, por exemplo, aqui de alfa 2, alfa 1, aliás, alfa 3, alfa 2
alfa 1, alfa 0, os bits 0, 1, 2, 3 do registrador alfa, que é a primeira posição de memória. Como a gente usa binário, né, a primeira posição é a posição 0. Então, a posição 0, a gente começa a contar do 0, depois do 1, posição 1, posição 2 e etc. Então eu tenho o registrador 0, ele tem 4 bits. O registrador 1 tem outros 4 bits. O registrador 2 tem outros 4 bits. E a quantidade de bits me diz a capacidade da memória. Ah, uma memória de tantos megabits. Quer dizer que ele tem tantos megabits dentro dessa estrutura, tá? Na memória eu tenho, em geral, linhas de entrada, input, que vai permitir escrever um valor aqui nessa memória. Linhas de saída, que são as linhas que vai ser possível ler valores dessa memória. E eu tenho a linha de endereço. O que é a linha de endereço? Eu vou apontar para que registrador eu quero extrair a informação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu colocasse aqui, a 2 é o mais significativo, então eu vou colocar 0, 1, 0, ou seja, o número 0, 1, 0 em decimal equivale a 2, em binário equivale a 2 em decimal, então eu estaria me referindo à posição 2. Só ajeitar aqui, peraí. Então eu gostaria de verificar, fazer alguma operação com a posição 2 da memória. A posição 2 da memória é essa posição aqui. Então, quando eu colocasse o endereço 2, ou seja, 0, 1, 0 aqui, eu estaria me referindo aos bits dessa posição aqui. Tá? O CS seria o Chip Select, que se eu ativar aqui, eu permito a operação de leitura ou escrita. E o Read Write aqui, ó, veja que o Read se eu colocar 0, se eu colocar 1, eu permito ler os bits da memória, ou seja, os bits que estariam, por exemplo, aqui, 0, 1, 1, 1. Esses bits, se eu colocar 1 aqui nessa entrada, os bits desse endereço, ou seja, do endereço 2, que são 0, 1, 1, serão colocados aqui na saída. Então eu teria 0, aliás, ao contrário, né? Que aqui é o mais significativo, 0, 1, 1, 1 nessas saídas. Então, a entrada de endereços permite eu indexar o registrador. E essas saídas permitem que eu obtenha o valor de cada bit do registrador. Se eu quiser escrever um número nessa posição, então eu colocaria 0 aqui, ó, que é a operação de escrita, que é write, ativa em nível baixo, então eu colocaria 0 aqui e colocaria o número que eu quero salvar aqui, por exemplo, 1111. Então, quando eu fizesse isso, isso aqui seria substituído por 1. E todos os outros seriam mantidos porque são iguais, tá? Ou seja, eu sobrescreveria todos os bits. Então, essa é uma memória chamada de acesso aleatório, mas essa operação ela é válida para qualquer tipo de memória RAM ou ROM. Internamente, por exemplo, a gente teria isso aqui, ó, que tem uma memória de 2 por 2, ou seja, eu tenho 4 registradores, que são chamados de palavra também, né? Uma palavra de memória quer dizer um registrador. E cada registrador tem 2 posições, ou seja, 2 bits de memória. Aí aqui, ó, como é que é feito o endereço? Ó? O endereço é um circuito decodificador. Então, se eu coloco o código 0 e 0 aqui no endereço, eu estou ativando essa linha aqui, ó. 0 e 0 aqui, ativa essa porta, desativa as demais e eu estou colocando 1 nessa linha. Se eu quero o endereço 1 e 0, eu estou ativando essa linha aqui e assim sucessivamente. Essa linha, ela ativa um negócio chamado chave controlada por lógica, que é um circuito semicondutor que é controlado por um nível lógico na entrada. Se eu colocar o nível 0, a chave abre, ela desliga eletronicamente, digamos assim. Se eu colocar o nível 1, a chave fecha e eu ligo eletronicamente. Então, se eu tenho 1 aqui, ó, coloquei o endereço 0 e 0 aqui, 0 e 0. Eu tenho 1 aqui, eu vou fechar essa chave e vou fechar essa chave. Todas as demais permanecem
abertas. O que é que vai acontecer? Isso aqui, ó, é um latch, né? Se eu tivesse um aqui e um aqui, por exemplo, ele estaria disponível nessa linha, o 1 e outro 1 nessa linha aqui, ó. Se eu quisesse, então, fazer uma operação de leitura desse valor 1 e 1, eu colocaria 1 nessa entrada e 1 nessa entrada para habilitar o circuito. Então, ó, o chip select, que é essa entrada aqui, ó, ele seleciona o CI. E esse outro RW aqui, se for 1, aqui vai ser 0. Se for 1 aqui, ó, essa porta vai estar desabilitada. E se for 1 aqui, essa porta vai estar habilitada ligando essas duas chaves. Ó. Eu vou ligar essas duas chaves. Uma vez que eu liguei essas duas chaves, o que é que vai acontecer? Ó? O bit que está aqui disponível vai estar na saída 1 aqui. E o outro bit 1 aqui vai estar na saída, ou seja, eu fiz uma operação de leitura. Se eu quiser fazer uma escrita no mesmo endereço, por exemplo, é só eu colocar o endereço 0 e 0 aqui. Então eu vou ativar essa porta. Isso aqui vai estar ligado, isso aqui vai estar ligado. Eu vou selecionar o chip select aqui, então vai colocar um aqui e um aqui. Eu selecionei as duas portas de entrada e vou fazer uma operação de escrita. Então eu vou colocar, por exemplo, 1 e 0 aqui. Quando eu colocar 0 aqui, ó, eu desabilito essa porta, essas chaves ficam abertas. Quando eu colocar 0 aqui, eu habilito essa porta, essas chaves são ligadas. Eu ligando essas chaves, ó, o que tiver aqui vai estar disponível nessa linha. Então, o 1 e 0 aqui, ó, o 1 vai estar ligado aqui, eu vou colocar 1 aqui, e o 0 vai estar ligado aqui, eu vou colocar o 0 aqui. Então, essa é a forma de acessar, uma das formas de acessar uma memória RAM, tá? A gente vai assumir agora que nós vamos utilizar uma memória desse tipo aqui, certo? Que pode ter ou não o chip select, que pode ter ou não esse nome. Alguns circuitos são chamados de enable. Bom, e agora então a gente pode incrementar a nossa arquitetura original. Então qual era a nossa arquitetura original? Lembre-se que era essa arquitetura aqui, ó, que tinha o registrador CI, o acumulador, o somador e tinha dois registradores alfa e beta. Esses dois registradores eu vou substituir por uma memória RAM, que no caso aqui é uma memória com 64 palavras de endereço. Ou seja, eu tenho 64 posições de memória. Cada posição de memória tem 8 bits. Ó. Então, cada palavra da memória RAM tem 8 bits. Então, aqueles dois registradores alfa e beta foram substituídos por um conjunto de registradores, que está numa memória, de 64 palavras, ou seja, 64 registradores, e cada registrador com 8 bits. Então, agora eu especifiquei a minha arquitetura para 8 bits. Eu tenho, então, ó, um barramento de dados, né, de 8 bits, e tenho também, ó, uma linha de endereços, porque a gente tem que lembrar, ó, que para eu operar a memória, eu tenho que ter uma quantidade de endereços, né, que depende de quê? Se eu tenho 3 endereços, eu consigo indexar 8 posições de memória. No caso aqui, ó, como eu tenho 64 endereços, ou seja, 64 palavras, registradores, eu preciso de 6 bits. 2 elevado a 6 é igual a 64 palavras. Então, eu preciso de um endereço aqui de 6 bits. Quer dizer que eu tenho 6 fios aí saindo de um registrador que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu tenho aqui, ó, uma estrutura de enable, que é habilita, né? Que faz o papel desse CS aqui, ó, que é a mesma coisa, que eu vou habilitar uma porta para escrever ou não na memória, ou escrever ou ler da memória. E eu tenho uma entrada de leitura escrita, read-write, em que a escrita é ativa em nível alto e a leitura é ativa em nível baixo. Que mais? Bom, para eu operar isso aqui, eu tenho que ter algumas coisas a mais. Então eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, um registrador contador de programa. Eu vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco. Esse registrador contador de programa, ele está conectado, ó, a um registrador de endereços. Então, pelo nome aqui, a gente já vê que o conteúdo desse registrador de endereços vai servir para endereçar a memória. Ou seja, vai indicar em que lugar da memória eu vou fazer alguma operação de escrita ou leitura.
certo? Escrita eu vou salvar um valor na memória, leitura eu vou pegar um valor da memória para jogar no barramento. E eu tenho também um registrador de instrução, que vai fazer a mesma função desse registrador aqui. Para que ele serve? Para indicar qual é a instrução que eu quero operar. No caso aqui, dessa arquitetura, eu tinha mostrado, eu tenho 4 operações, né? Cada um do código que eu colocar aqui vai ser responsável por 4 operações. No caso aqui, da nova arquitetura, eu tenho um registrador de instrução só que esse registrador de instrução, a parte de operação dele continua sendo de 2 bits, que é esses 2 bits aqui separados, que são os bits mais significativos. Os 6 bits menos significativos são o endereço que eu vou operar. Então, por que eu preciso disso aqui? Porque é o seguinte, como eu não tenho mais só 2 registradores, eu tenho 64, eu tenho que dizer em que posição, ou seja, em que registrador, em que palavra da memória está o número que eu quero operar. Então eu tenho que definir isso, e isso está definido aonde? No endereço. Então eu tenho um endereço e eu tenho que dizer qual é a operação que eu quero fazer. Qual é a operação que eu quero fazer? É uma soma, é uma subtração, é outra que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tudo isso, quem vai controlar vai ser o controlador. O controlador vai ser responsável por ativar as linhas de comando, que são essas linhas aqui, que eu estou chamando de vários nomes, que a gente já conhece essas aqui, por exemplo, WRIC, WARA, etc. Cada linha dessa está conectada a uma saída do controlador. E o controlador a gente não pode esquecer que ele tem essa forma aqui. Ou seja, são flip-flops em registrador de deslocamento e cada saída do flip-flop está conectada a uma daquelas entradas de controle. Bom, o que é que eu tenho que fazer inicialmente então? Lá na minha arquitetura anterior, o que é que eu tinha que pegar? O conteúdo. Suponha que eu queira fazer então alfa mais beta. Lá eu pegava o valor de alfa, jogava no acumulador, depois pegava o valor de beta, jogava no acumulador, passava pelo somador, somava os dois, alfa mais beta, o resultado estava no acumulador. Agora eu preciso indicar em que endereço da memória se encontra o número que eu quero, porque eu posso fazer mais de uma operação. Então suponha que eu tenha aqui na memória o primeiro número, o segundo número, o terceiro número e assim por diante. Então eu tenho o número 1, o número 2, não, desculpe, não vou fazer isso agora não, vamos fazer assim. Suponha que eu tenho então vários endereços de memória e eu vou separar alguns endereços lá na frente, ou seja, lá para baixo, para colocar os números que eu quero somar. Então eu vou chamar de N1, N2, etc. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a pegar um desses números. Suponha que eu quero somar N1 mais N2. E suponha que eles estão na posição de memória 15 e 16. Certo? Aqui é a posição 15 e aqui é a posição 16. N1 está na posição 15 e N2 está na posição 16. Então, para eu fazer qualquer operação, eu precisaria então pegar este conteúdo N1 e jogar no registrador RI, passando pelo somador, para jogar no acumulador para ficar N1 aqui. O que é que eu quero fazer? N1 mais N2. N1 está na posição 15 e N2 está na posição 16. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, colocar o valor N1 no barramento e do barramento para o registrador CI. Ora, mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso dizer ao controlador que eu quero realizar a operação de pegar o conteúdo da memória e jogar aqui para o barramento. Então veja, eu vou ter que ter 4 operações porque eu só tenho um registrador aqui com 2 bits. Né? As operações têm 2 bits. As 4 operações, não se preocupe com essa figura agora não, que daqui a pouco eu volto para ela. As 4 operações que eu vou utilizar são essas aqui. 00, o código 00, então quando eu tiver aqui 0 e 0 nesses 2 bits, eu vou realizar uma operação de parar. Parar quer dizer, para tudo que está fazendo.
Quando eu tiver 0 e 1 aqui nessa posição, eu vou realizar uma soma ao acumulador. O que quer dizer isso? Eu vou somar o que está no registrador CI ao acumulador. Desculpa. Quando eu tiver 1 e 0, eu vou pegar o que está no acumulador, pegar o que está no CI, o complemento de 2 dele e jogar no acumulador. E, desculpe, eu estou falando do contador de CI não. Desculpe, vamos voltar. Ó, quando eu tiver o endereço, o código 0 e 1, eu vou pegar o conteúdo da memória e somá-lo ao que está no acumulador. Certo? Pego N1 e soma ao que está no acumulador. Por exemplo, quando eu tiver 1 e 0, eu vou pegar o conteúdo do acumulador e subtrair da posição de memória que eu quero subtrair. Então, se eu quiser subtrair ACC, né, o acumulador de N2, eu pegaria o que está no acumulador, subtrairia N2. Para isso, eu vou colocar eu tenho que colocar 1 e 0 aqui para indicar ao controlador que eu quero realizar uma subtração. E é sempre assim, ó. O acumulador vai ser operado com alguma posição de memória. O acumulador vai ser operado com uma posição de memória. Sempre assim. Se eu tiver 1 e 1, eu vou fazer essa operação, transferir conteúdo do acumulador para a posição de memória. Então, se eu tiver 1 e 1 aqui, o controlador vai ativar as linhas de controle de tal maneira que eu pego o que está aqui e jogue para uma posição de memória aqui. Então, veja o seguinte, como as operações são sempre realizadas entre o acumulador e uma posição de memória, eu tenho que saber que posição de memória eu tenho que operar. Então, se eu fizesse a primeira coisa, se eu dissesse ao controlador, eu quero que você realize a soma do conteúdo da posição 15, que é o número N1, ao conteúdo do que está no acumulador. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que, inicialmente, colocar 0 e 0 aqui, e aqui eu colocaria o número binário correspondente à posição 15, que no caso 15 é F, né? Então seria 1, 1, 1, 1, 0, 0. Então eu teria que ter esse número aqui. Ora, mas esse número aqui ele não existe aqui. Então eu tenho que arrumar uma maneira de colocar esse número aqui. Como é que eu posso colocar um número aqui? Bom, eu vou assumir então que, veja que isso aqui seria, ó, esses 2 bits seriam os bits de comando para o controlador realizar a operação 00 não, né? Desculpe. A operação é 01. Então aqui é 01. Só corrigindo. 01. Por que 01? Porque eu assumi que o código de soma ao acumulador é 01. Está aqui. Então eu coloco 01 aqui e o endereço aqui. Ó. Veja então que eu tenho uma parte de endereço e uma parte de operação. Mas como é que eu vou colocar isso aqui? Isso eu vou assumir então a partir de agora que todas as instruções que vão ser dadas ao controlador estão também na memória. Então a memória ela vai ter não só os números que eu quero operar, mas também as instruções que eu quero dar ao controlador. E eu vou assumir que a primeira instrução está na posição 0. Então, isso é um requisito de projeto, ou seja, eu projetei, no caso o livro, esse sistema para que ele opere desta forma, ou seja, a primeira instrução está na posição 0 de memória, que é essa primeira posição. Então, de alguma maneira, eu tenho que escrever aqui, ó, cadê? Eu tenho que escrever aqui 0, 1, ixi, Maria, tá horrível. Eu tenho que escrever aqui, vamos lá, tá indo. Eu tenho que escrever 0, 1 e o endereço. Então veja que isso aqui se chama uma instrução, é um comando que eu vou dar para o controlador. E nesse comando eu tenho 2 campos, ó. Os 2 primeiros bits se referem à instrução que vai ser feita pelo controlador e os 6 outros bits se referem
Aqui é a posição, tá? Os 6 outros bits se referem à posição de memória onde se encontra o número que eu quero operar. Então eu tenho 2 bits de operação e o endereço onde está o número que eu quero operar. Bom, agora eu coloquei este número aqui e eu quero começar colocando ele para cá. Tá? Inicialmente a gente tem que lembrar que não tem nada aqui. Ai, droga. Eu tenho que lembrar que eu não tenho nada aqui, tá? Nada está aqui. Se nada está aqui, eu tenho que colocar alguma coisa aqui. E eu começo colocando alguma coisa aqui, assumindo que a primeira posição de memória tem o endereço que eu devo colocar primeiramente aqui. Bom, mas para eu colocar um número aqui, ó, eu tenho que tirar o número daqui, eu tenho que tirar esse valor daqui e colocar aqui, né? Lembrando. Como é que eu faço isso? Então eu tenho que habilitar, então vamos lá, eu tenho que colocar um aqui, que é para habilitar a memória. Eu tenho que colocar um aqui e transferir o conteúdo. Como é que eu coloco o número, esse número que está aqui, aqui no registrador? Eu tenho que colocar ele primeiro no barramento. Do barramento eu vou colocar aqui, ó. Veja que o barramento tem conexão com esse registrador IR. Então, como é que eu coloco este número no barramento? Eu ativo o Enable e faço uma leitura, ou seja, ativo na primeira borda de clock, né? Eu estou colocando aqui a borda de clock que vai ser ativada essa linha. Então eu ativo aqui e ativo essa borda de clock. Na mesma borda de clock, ó, eu posso ativar isso aqui, porque é uma escrita, ou seja, o que é que isso aqui faz? Isso aqui habilita a memória e lê o conteúdo da memória. Mas que conteúdo? Como é que eu sei que o conteúdo é 0? Eu não sei. Eu tenho que colocar o endereço 0 aqui, ó. Essa linha de endereço vai apontar para cá. Mas como é que eu coloco o endereço 0 aqui? Eu tenho que colocar o endereço 0 aqui. Mas como é que eu coloco o endereço 0 aqui? Eu tenho que ter esse registrador zerado. Então, primeira coisa, eu assumo que a primeira instrução está na posição 0 e eu assumo que o registrador contador de programa está com 0. Por quê? O que é que esse registrador contador de programa faz? Ele aponta para a posição de memória que vai ser executada, para a instrução. Isso aqui é uma instrução. Então, o contador de programa aponta para a próxima instrução. No caso do início, eu estou apontando para a próxima instrução, que é a posição 0. Como eu estou começando, a próxima instrução está na posição 0. E, portanto, o PC tem que ter 0. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eu habilitei isso aqui, e eu tenho que transferir o conteúdo de memória, o conteúdo do contador de programa, que é 0, para o registrador de endereços, que é 0. Quando eu fizer isso aqui, esse 0 vai estar disponível aqui e, portanto, eu vou estar apontando para esta posição de memória. Ou seja, qualquer operação que eu fizer agora de escrita e leitura, eu vou estar fazendo na posição 0 de memória. Quando eu ativar tudo isso aqui, ó, pode ser ativado no mesmo borda de clock, na borda 1 de clock. Quando eu fizer isso, o conteúdo do que está aqui, ó, vai vir para cá, para o barramento, e automaticamente vai vir para cá. Então aqui eu vou ter 01 e aqui eu vou ter o endereço na posição 15, que seria o endereço do número N1. Esse endereço, ó, ele vai estar disponível nessa linha de dados. Ok? O que é que eu quero fazer? Eu quero somar o que está N1 ao que está no acumulador. Eu vou assumir também que o acumulador está zerado inicialmente. Ó. Vou assumir que está zerado. Se está zerado aqui, essa linha aqui, ó, já automaticamente é 0, lembrando da estrutura anterior. Bom, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu transferi o conteúdo da posição 0, assumindo que eu estou iniciando da posição 0. Como é que eu faço isso? Fazendo o registrador de programa ser 0 inicialmente. Então eu transfiro o conteúdo disso para cá. O conteúdo disso então é o quê? É um endereço, tá? O registrador de programa tem 6 bits, por quê? Porque ele vai endereçar
ou ele vai apontar para a próxima instrução que vai ser executada. Então eu transferi esse conteúdo de 6 bits para cá, que era 0, ele vai já estar disponível aqui, vai estar apontando para essa posição. Como é que eu faço isso? Ativando essas linhas de controle todas aqui. Quem vai fazer isso? O próprio controlador. Então veja que o controlador, independente da instrução que eu vou executar, ele tem que fazer isso. Ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui. Independente da instrução. Então ele já tem que saber que tem que fazer isso no começo. Quando eu ativar todas as linhas, esse número vem para cá para o barramento e vai vir para cá, e agora eu tenho aqui o número. Agora o contador, desculpa, o controlador ele vai ter 0 e 1 nessa entrada aqui, e aqui dentro vai ter portas lógicas habilitadas para fazer essa operação. E agora o que é que eu quero fazer então? Eu quero pegar o número N1 e jogar no acumulador passando pelo somador. Como é que eu faço isso? Para eu pegar o número N1, eu tenho que apontar para o endereço 15. Mas onde está esse endereço 15? Está aqui, ó, no registrador de instrução, que está na primeira instrução a ser executada. Então eu vou pegar o conteúdo, esse conteúdo aqui, ó, e eu quero apontar para o endereço 15. Como é que eu aponto para o endereço 15? Eu tenho que colocar esse número aqui. Isso aqui é 15 em decimal. Então como é que eu coloco esse número aqui? Então na próxima etapa, ou seja, na próxima borda de clock, na borda 2, eu ativo transferir do IR. O que quer dizer isso aqui? Pega o conteúdo de endereço, que são esses 6 bits menos significativos do IR, e joga para cá. Então quando eu fizer isso, eu vou estar apontando, eu vou substituir esse 0 aqui pelo número 15. Vou sobrescrever. Isso aqui então vai ter 15 e eu vou estar apontando para a posição que contém o número N1. Beleza, aí o que é que eu tenho que fazer agora? Na próxima borda de clock, ou seja, na borda 3, eu vou habilitar o CI, eu vou habilitar a escrita, escrita não, a leitura, eu vou habilitar a leitura, ou seja, N1 vai estar disponível aqui, ó, no barramento. E o que é que eu quero fazer com N1? Eu quero escrevê-lo no registrador CI. Então eu vou ativar, ó, também na mesma borda, essa entrada W. Por quê? Quando eu ativei isso aqui, a leitura ela vai ser mais rápida do que a escrita aqui, como a gente já viu. Então eu posso fazer isso numa borda só. Eu quero então colocar N1 no acumulador, passando pelo somador. Como é que eu faço isso? Então na borda 4, eu vou ativar a leitura. O que estava aqui, né, que foi N1, que eu já copiei para dentro do CI, vai passar pelo somador aqui, ó, N1 vai vir para fora, vai somar com 0, o somador na saída vai ter N1, e eu ativo na mesma borda de clock WA, e portanto eu vou substituir o valor do acumulador de 0 para N1. Esse N1, ó, já vai estar disponível também aqui. Então, no acumulador, na quarta borda de clock, eu vou ter o valor N1, que foi o que eu quero escrever. Então, como é que eu fiz isso? Eu primeiro tive que copiar o endereço para cá, aí ele indexou o endereço 15, que contém o número que eu quero operar. Depois eu ativei, habilita e leitura, e ativei escrita. Então, o conteúdo da posição 15 foi transferido para o barramento e para o registrador CI. Depois eu ativei a leitura daqui, passando pelo somador, e ativei a escrita no acumulador, somando com o que tinha, que era 0, substituir por N1. E agora eu quero somar N1 a N2. Então eu vou ter que ter outra instrução na sequência, né, da instrução. Então qual é a instrução? A instrução é some 01, código 01, o que está no endereço 16. Qual é o endereço então 16? É 010000. Então na posição de memória 1, essa posição 1, eu vou ter este conteúdo. Só que eu tenho que saber que eu tenho que pular uma instrução. Então lembre-se que o PC, que era 0, ó, contador de programa era 0, ele estava apontando para a próxima instrução. Então, antes de eu terminar de buscar a instrução, nesse ponto aqui, ó, cadê? Antes disso aqui,
eu tenho que ativar, deixa eu ver como é que eu vou fazer, que eu vou ter que mudar aqui os números. Então, na linha, no pulso de clock 1, eu fiz a habilitação disso aqui, disso aqui, disso aqui, para transferir o conteúdo daqui para cá. Na 2, ó, eu tenho que incrementar o conteúdo de PC, porque eu tenho que deixar o PC preparado para apontar para a próxima posição de memória, que é a posição 1 que contém o próximo instrução. Então, esse 2 aqui vai ser, na verdade, 3. Esse 3 aqui vai ser, na verdade, 4. 4. Esse 4 aqui vai ser 5. E esse 4 aqui vai ser 5. Pronto. Então, o que é que aconteceu? Na posição 5, eu transferi o conteúdo para N1. E aí eu tenho que buscar o próximo conteúdo, o próximo número. Mas para eu buscar o próximo número, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer antes. Ou seja, qual é a próxima instrução? A próxima instrução está no endereço 1, que é a segunda posição de memória, que é o quê? Some o conteúdo, some ao acumulador, que tem o N1 agora, o conteúdo do que está na posição 16. Então eu tenho que pegar este número aqui da posição 1 e transferir para cá, para o acumulador saber o que é que eu tenho. Acumulador não, para o controlador saber o que é que eu tenho que fazer. Então o que é que eu vou fazer agora? No pulso de clock 6, né? Agora é 6. Então, no pulso de clock 6, eu vou habilitar a memória, fazer uma leitura, ou seja, eu vou copiar o número N2 para cá. Não, desculpa, N2 não. Eu vou copiar o que está... Deixa eu apagar aqui. Ai, droga. Eu vou copiar o que está... Eu habilitei e vou ler. Mas eu vou ler de onde? Eu tenho que dizer de onde eu vou ler. Então eu vou transferir, ó, o conteúdo do PC, que é 1, para cá. Esse conteúdo então vai vir para cá. Esse número 1 vai vir para cá, que é o endereço. Vai vir para cá, ó, o endereço 1. E eu, na mesma borda de clock, já incremento o PC para ele apontar para a próxima instrução, que é a posição 2, né? Esse 1 vai estar aqui, ó, então agora eu estou apontando para esta posição de memória, posição 1, né, o endereço 1, e o conteúdo daqui vai ser transferido para cá. Desculpe, né? Aqui é depois, tá? Primeiro eu faço 6, aí agora sim eu habilito 7 aqui. 7 aqui, 7 aqui e 7 aqui. Esse 7 aqui vem para cá. Desculpe, o número que está na posição 1, que está sendo endereçado por esse endereço aqui, ele vai vir para cá. Então, eu vou ter esse 01, 01, 00 para cá, para o barramento. E daqui para o barramento eu vou ter 01, 01, 00, 00. Esse 01, então, permanece a soma. E agora eu tenho que ativar as demais operações de soma. Então, vamos lá. Isso aqui vai desaparecer. Aqui eu só apagar aqui para facilitar. O que é que eu tenho que fazer então? Ó? Eu estou apontando, esse endereço aqui é o endereço 16, que é o endereço que contém o número 2. Então eu tenho que pegar esse endereço, colocar aqui, para que ele enderece a posição do número N2. Então como é que eu faço isso? Na próxima borda de clock, na 8, por exemplo, na borda 8, eu ativo essa linha, então ele pega o conteúdo de cá e transfere para cá, que é o conteúdo, que é o número 16. Esse 16 vem para cá, dizendo que ele está apontando para essa posição de memória. Na próxima borda, a borda 9, ó,
Então, eu ativo essas duas coisas e vou colocar o conteúdo N2 aqui, e na própria borda 9, eu ativo isso aqui colocando o conteúdo N2 aqui. Lembre-se que no acumulador tem N1 e aqui eu tenho N1. Então, quando eu ativar na próxima borda 10 esse R, eu vou colocar esse N2 aqui na saída, que é a entrada do somador, e ao mesmo tempo eu coloco o 10 aqui. Então aqui eu vou ter N1 mais N2, eu vou colocar N1 mais N2 no acumulador. Esse número vai ficar aí e eu vou sempre buscar a próxima instrução. Então, enquanto eu não achar a instrução 00, ó, que está aqui, ó, 00 é pare controlador. Enquanto eu não achar isso, eu vou incrementando o PC, transferindo o conteúdo daqui para cá, transferindo o endereço para cá e transferindo o número para cá. Enquanto eu não achar 00, ou eu vou somando ou eu vou subtraindo. No caso da subtração, né, lembrar só que eu tenho duas etapas, C e I, para serem ativadas em duas bordas de clock. Uma coisa que tem que ficar clara é que eu sempre tenho aqui a instrução, a instrução significa o quê? Pegar o conteúdo da instrução, transferir para o IR e depois executar a instrução. Então eu tenho um ciclo de busca e um ciclo de execução. O ciclo de busca independe da instrução que vai ser executada. O que é o ciclo de busca? É pegar o que está aqui, jogar para o IR, incrementar o PC e então depois executar a instrução. Então, ó, só para mostrar aqui, o ciclo de busca é sempre transferir o conteúdo de PC para o endereço. Ó. Então, eu tenho que pegar o que está aqui em PC, transferir para cá, para eu saber o que eu vou endereçar. Transferir o conteúdo da memória para o IR, que significa o quê? Ó? Pegar o que está endereçado aqui, que foi transferido do PC para cá, pegar o conteúdo do que está aqui e jogar para cá. Como é que eu faço isso? Habilita aqui, habilita aqui, habilita aqui. Então são 3 habilitações. E na mesma borda de clock eu já posso incrementar o conteúdo de PC. Por quê? Porque eu preciso apontar para a próxima instrução a ser executada. Então PC é um registrador-chave, assim como IR é o registrador-chave, que ele contém as instruções e os endereços dos bits a serem operados. As demais habilitações vão depender da operação que eu quero fazer. Então veja que agora eu posso utilizar essa estrutura para criar um programa sequencial que vai executar as instruções sequencialmente, começando da posição 0 e terminando na instrução que contém 00 nos seus 2 bits mais significativos, que seria parar. Então, só como exemplo aqui, ó, de posição, o que eu poderia fazer. Sim, outra coisa importante. É sempre, nessa arquitetura que foi projetada, os dados e as instruções a serem executadas estão todas numa única memória. Então, eu tenho memória de programa e memória de dados, que estão chamados, em uma mesma estrutura, que é a memória que eu estou apresentando de 64 bits, de 64 palavras. Então, uma mesma estrutura de memória contém tanto o programa a ser executado quanto os dados. Então, suponha que eu quisesse fazer essas operações aqui, ó. Somar 59, depois, não, fazer menos 59, só colocar aqui para a gente entender. Ó, a operação que eu vou realizar é isso aqui, ó, menos 59 mais 60, não é menos 59, desculpe. Eu tenho esses números aqui, ó, na posição 59 eu tenho o número 49, menos 79, tal. Suponho que alguém colocou isso aqui e eu quero dizer a essa estrutura que eu quero realizar essas operações aqui, ó, menos 49 mais menos 79, subtrair, não, desculpa, deixa eu só tirar isso aqui para ficar bem, vamos lá, de novo, eu quero fazer isso aqui, ó, menos 49 mais menos 79, menos 52
depois o quê? Somar mais 121. Não é isso mesmo? 59, 60, 61, 63, não, 69, 60, 61, 62 e 63, mais 82. E essa operação todinha, o resultado dela, eu quero salvar na posição 39, certo? Suponha que eu quero fazer isso aqui e quer dizer, ó, guardo na posição 39 essa operação. Então, eu vou ter que criar alguma maneira de escrever na minha memória, a partir da posição 0, os comandos. Quais são os comandos? Então, lembrando, os dois primeiros bits dos comandos na posição 0 são a primeira instrução a ser executada. Qual é a primeira instrução a ser executada? Subtrair do acumulador o conteúdo da posição 59 da memória. Quem é o conteúdo da posição 59 da memória? É o número 49. Então, eu quero guardar no acumulador menos 49. Como é que eu faço isso? Eu coloco os 8 bits aqui, onde os 2 bits mais significativos vão dizer a operação que eu quero fazer, que é subtrair do acumulador, que está aqui na tabela 1 e 0. Subtrair o que do acumulador? O que está na posição de memória 59, que é esse número aqui de 6 bits. Então, quando o controlador começar o ciclo de busca, ele vai pegar essa instrução e jogar lá no registrador IR. Aí ele vai saber, depois que ele tem que executar a instrução 10, que é subtrair do acumulador, o que está no conteúdo 59. Aí, lá no conteúdo 59, eu também vou ter que colocar o número 49 em binário. No caso aqui, é esse número aqui, ó, 00100, tá? Na segunda posição de memória, que é a posição 1, eu tenho que colocar, então, ó, soma o que está na posição 60, que é o número menos 79. Então, eu vou somar 01, depois o endereço do número que eu quero somar, que é o endereço 60. O que está nesse endereço? Neste caso aqui, o número menos 79. Mas poderia ser qualquer número que eu colocasse aqui. E lembrando que eu vou ter que colocar aqui, ó, o número no complemento de 2, porque o sistema opera em complemento de 2. Depois, subtraia do acumulador o que está na posição 61. Veja que essa soma ela é sempre cumulativa, tá? Ela faz menos 49, guarda no acumulador. Depois, faz menos 49 mais menos 79, menos 79, guarda essas subtrações no acumulador. Então, o que está no acumulador, por isso o nome, é o acúmulo das operações que estão sendo feitas sequencialmente. Quando eu terminar de escrever todo o meu código, eu venho aqui e coloco 00 e qualquer coisa aqui. Ó. Por que qualquer coisa? Porque isso aqui é a instrução pare. Quando eu transferir o conteúdo disso aqui para o registrador, aqui, ó. Quando eu transferir aquele 00 para cá, 0 e 0, o controlador vai ver essas duas coisas e vai encerrar a operação. Tudo que vem para frente não vai ser mais relevante, porque o programa que o sistema vai executar está nas primeiras linhas da memória, até a posição que contém o número 00 na frente. A partir daqui, o sistema trata como dados. Então, veja que na última instrução, que é transferir o conteúdo do acumulador para a memória, a posição 39, eu tenho 1 e 1, que é o código para transferir, ó, 1 e 1, transferir. E aqui é o código da memória, desculpe, o endereço da memória para onde eu vou guardar o que está no acumulador. Então, no acumulador vai ter o acúmulo dessas instruções aqui, vai ter esse resultado, e esse resultado vai ser salvo na posição 39, que no caso aqui seria uma posição entre essa e essa aqui, tá? E lá para frente eu coloco os números que eu quero operar. Então, a partir dessa instrução, a partir dessa nova arquitetura que foi criada, é possível então eu criar um programa um programa sequencial, e com esse programa eu executar operações mais complexas de maneira sequencial, que no caso aqui as operações são apenas soma e subtração,
mas eu já posso fazer de uma maneira automática e sequencial usando essa arquitetura aqui. Só lembrando, né, mais uma vez, ó, eu tenho um ciclo de busca, que é comum a todas as instruções, e eu tenho o ciclo de execução, que depende da instrução a ser executada. No caso aqui, ó, é uma instrução de soma. No caso da soma, eu tenho que executar essas quatro... não, desculpa, aqui é subtração, que tem C e I aqui. Ó. Então eu tenho que executar essas 1, 2, 3, 4, 5 microoperações para executar a instrução de subtração. Eu acho que no livro tem todos os ciclos de execução de todas as instruções, tá? Depois vocês deem uma olhada. Então isso é uma coisa muito importante, ó. No final do ciclo de busca, nunca mais esqueçam disso, tá? No final do ciclo de busca, eu tenho sempre que incrementar o contador de programa, o PC. No final do ciclo de busca, o PC é sempre incrementado. Por quê? Porque ele vai sempre apontar para a próxima instrução. Como a gente está considerando que a próxima instrução, que a instrução começa sempre do zero, então quando eu executar essa instrução, o PC já tem que estar apontando para a próxima, que é essa posição, para saber onde buscar a próxima instrução a ser executada. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que eu vou terminar por aqui. E a gente... Não, vamos terminar mais um pouquinho aqui. Então, tudo isso que eu falei aqui, ó. Quais são os registradores usados na instrução e quantos são? Então eu tenho contador de programa, registrador de endereço, registrador de instrução, registrador CI, registrador acumulador, memória. Tem ou não memória? Sim. Quantos bits de memória? Eu tenho acesso direto à memória ou ela tem que passar por alguma coisa? Qual o tamanho da memória? E a minha ULA, que é isso aqui, ó. Essa aqui é a minha ULA, ou seja, a minha unidade lógica aritmética. Quais são as instruções que estão presentes na ULA? Ela consegue fazer soma, subtração, consegue fazer a operação lógica? Tudo isso define o que é a arquitetura e a organização de um computador ou de um microprocessador. Tá? Quem define essas coisas? O projetista. E quando o projetista define, ele tem que dizer algumas referências. No caso aqui, ó, eu frisei bastante. Fica entendido que a próxima instrução está sempre no próximo local de memória. Eu começo da posição 0. Um operador está na memória e o outro está no acumulador. Sempre assim, na operação de soma é sempre feita com uma posição de memória e o que está no acumulador. E o resultado vai estar sempre no acumulador. Eu poderia mudar esse entendimento. Eu poderia, por exemplo, criar uma instrução em que eu operasse duas posições de memória, ao invés de uma posição de memória e o acumulador. Mas para fazer isso eu teria que modificar a minha arquitetura. Então cada arquitetura vai me dar um novo agrupamento e tipo de instrução. No caso da nossa instrução, a nossa instrução foi dividida em dois campos. Um campo de... Deixa eu mostrar aqui, ó, um campo de operação, tá vendo? Os dois primeiros bits são o campo de operação. E os 6 bits menos significativos são o campo do endereço. Então a minha instrução tem sempre operação, endereço, operação, endereço. Se eu tivesse outra arquitetura, eu poderia modificar essa instrução. Então tudo isso aí tem que ser levado em conta para o projeto do seu sistema. Tá? E outra coisa que tem que ficar muito fortalecida é que, para eu operar o sistema de maneira correta, eu tenho que conhecer a arquitetura. Então eu tenho que saber que a memória só conversa com o barramento e eu só consigo transferir da memória ou para o IR ou para o CI. O PC tem uma conexão de via única com o resto. Tudo isso eu tenho que conhecer para fazer o meu programa funcionar corretamente. O controlador para este programa, ele é simples aqui, ó. Eu tenho 4 linhas, que são essas linhas aqui, ó. Depende de cada instrução. E eu tenho um ciclo de busca aqui, ó. Então, suponha que eu vou ligar o meu computador. Então, eu colocaria lá na memória o meu programa, os dados na memória, e colocaria aqui, ó, zeraria o PC, né? Obviamente, tem que lembrar que eu tenho que zerar o PC, e iniciaria aqui apertando esse botão. Aí, no partir, eu teria um pulso de clock aqui, que é uma porta OU, ele estaria disponível na entrada D.
Na primeira borda de clock, ó, eu transfiro o conteúdo do PC para o registrador de memória, de endereço. Então eu pego o que está aqui, ó, no PC, que seria 0. Transfiro para cá para ele endereçar a posição 0, que é a primeira posição de memória a ser buscada. Depois, na próxima borda de clock, eu ativo o incrementa PC para que ele aponte na próxima busca para o endereço 1. Eu leio da memória, habilitando a memória, R e E, e escrevo no registrador de instrução que é TB. Ó. Escrevo aqui. Ó. Então eu pego o que está aqui, que está sendo endereçado pelo 0, habilito isso, habilita isso, o número vai estar no barramento e eu transfiro para esse endereço aqui. Isso é repetido para todas as instruções, independente de qual seja a operação. Se eu quiser, então, a operação 1 e 0, que é somar, o que é que eu vou fazer? Transfere o conteúdo do registrador de instrução, o conteúdo de endereço do registrador de instrução para o registrador, ou seja, ativa esse T e R aqui, ó, que pega esses 6 bits e joga para cá para endereçar onde está o número que eu quero operar. Depois, pega esse número e transfere para o CI, ou seja, habilita isso e habilita isso. Ou seja, pega o que eu estava endereçando aqui, o número, transfere para o barramento e do barramento para o CI. Depois, aqui é a operação de subtração. Eu disse que era só mais a subtração, porque eu tenho, ó, complementa o registrador, incrementa na próxima borda e escreve no acumulador passando pelo somador. Se eu tivesse só a soma, ó, eu pularia essas duas operações aqui de CI e C e I. Se eu tiver a transferência, eu só preciso copiar do acumulador para o barramento e do barramento para a memória. Então eu teria que ter tem um inversor aqui, ó, porque a operação de escrita ela é ativa em nível baixo. Então eu tenho que ter um inversor aqui para ativar em nível baixo. E o acabar seria alguma coisa tipo acender um LED, ó, acabou a operação. Ou mandava um comando para outro sistema, enfim. Se a operação não foi 00, ó, então eu executei a primeira, vim por aqui, por exemplo. Esse pulso vai estar disponível aqui, ó, que vai estar disponível novamente na entrada do ciclo de busca. Se não for 00, ó, o pulso vai estar aqui e ele vai buscar uma nova instrução na posição 1, fazer, executar. Se não for 00, busca a nova instrução na posição 2 e fica nesse ciclo repetitivo aqui enquanto não for 00. Se for 00, ó, veja que o pulso não volta e, portanto, eu acabo, não faço mais nada. Bom, e para finalizar, existe um negócio que não está aqui implementado, mas faz parte da arquitetura de computadores, que é um negócio chamado interrupção. Se eu quisesse interromper o fluxo natural do processo, né? Então eu estou executando a instrução e eu queria interromper por alguma coisa mais importante. Por exemplo, eu tenho um sistema que está somando, suponha que eu tivesse outra arquitetura e que eu queria gerar um alarme quando um sensor fosse ativado. Então eu estou lá executando soma, subtração, subtração, e vinha um sensor e ativava e dizia, ó, toca o alarme que alguém abriu a porta. Então eu teria que ter uma estrutura para interromper o fluxo natural e tratar esta interrupção. Então o tratamento de interrupção. Eu tenho vários tipos de interrupção, eu dei um exemplo de um sensor, mas pode ser vários tipos por software, por relógio, por hardware, tá? Então diversas formas de implementar. E como é que é implementado isso aqui na prática, né? Seria, por exemplo, uma estrutura desse tipo aqui, ó, com um let. O let aqui seria o flag de interrupção, chamado de flag de interrupção, que seria setado quando eu quisesse interromper e resetado quando eu não quisesse interromper. Então, quando ele está resetado, ó, isso aqui essa porta lógica, ela é desabilitada, então suponho que o flag está resetado. Então eu tenho 0 aqui e 1 aqui, né? Então esse 0 aqui desabilita essa porta e habilita essa aqui. Então eu vou começar, estou lá no ciclo de busca, ciclo de execução, voltei, o pulso vem para cá, depois vai um pulso para cá, o pulso para cá, e aí vai ciclo de busca, execução. E aí, por algum motivo, eu fiz isso aqui, ó, 0 e 1. Então eu estou lá executando,
apareceu a interrupção, eu termino de executar a instrução que eu estou executando, o pulso vem para cá e agora ó, ele vai desabilitar essa porta e vai habilitar essa porta. Aqui está habilitado e o pulso vai vir para cá. Aí aqui eu teria a sequência de instruções que seria executada quando houvesse uma interrupção. Quando eu tivesse isso, o que é que aconteceria? Na última porta, ó, isso aqui vem para 1, né? O pulso vem para cá, esse pulso vai vir para cá e vai resetar de novo o flip-flop, ou seja, vai botar isso aqui em 1, isso aqui em 0. E aí eu continuaria o fluxo normal de busca e execução, isso aqui estaria habilitado, isso aqui seria novamente desabilitado até uma nova interrupção. Isso aqui, apesar de a gente não exigir nessa disciplina, é uma coisa muito importante do ponto de vista de arquitetura de microcontroladores e a gente vai usar muito interrupção na próxima disciplina, que é a de microcontroladores. Então eu vou finalizar por aqui e a gente continua na próxima aula uma estrutura mais complexa para a gente aprender a escrever de outra maneira um programa, né? Só voltar aqui, ó. Esse programa aqui ainda está sendo escrito em binário, ou seja, preciso saber qual é o código de 01, qual é o código 10, qual é o código 00, o código do endereço. Então a gente vai criar uma maneira mais fácil de escrever um programa desse tipo aqui, quando eu tenho mais instruções do que 4. Para 4 instruções é fácil eu decorar o que é 00, o que é 10, o que é 01, mas quando eu começo a ter uma estrutura maior com mais instruções, é mais difícil. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer o programa de uma maneira mais fácil, de um circuito mais complexo. Então, por aqui a gente termina e até lá, muito obrigado.